Oi, professora, boa tarde. Nosso grupo vai explicar agora concordância verbal com sujeito simples. Primeiramente, o que é um sujeito simples? Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, onde este vai agir como subordinante, enquanto seu verbo vai ser subordinado a ele. Como assim? O verbo vai se flexionar de pessoas do discurso e singular ou plural para concordar com seu próprio núcleo. Por isso, observe o exemplo abaixo. O rapaz estudava com muito foco. Estudava concorda com o rapaz. Por isso, o verbo fica na terceira pessoa do singular, onde o rapaz pode ser facilmente substituído por ele. Ele estudava com muito foco. Professora, na concordância verbal do sujeito simples, existem as suas particularidades. Uma delas é quando o sujeito for um pronome de tratamento. Pronomes de tratamento são usados para se direcionar a alguém de maior porte. Por exemplo, você não vai chamar sua mãe de tu, você vai chamar sua mãe de senhora. Então, esse é, por exemplo, um pronome de tratamento normal e comum no seu dia a dia. Quando o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo tende a ficar na terceira pessoa do singular ou do plural. Por exemplo, Vossas Majestades gostaram das homenagens. Vossas Majestades podem ser substituídas por elas. Então, imediatamente, o verbo gostaram vai ficar na terceira pessoa do plural. Vamos ver outro exemplo. Bota aqui. Vossa Majestade agradeceu o convite. Vossa Majestade, o sujeito está no singular. Então, ela agradeceu. Verbo na terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo sempre vai se flexionar para concordar com o seu sujeito. Tá fácil de entender agora? Vamos para o próximo passo. Outra particularidade da concordância verbal do sujeito simples é quando o seu sujeito for um substantivo coletivo. Este, quando for um coletivo, o verbo ficará no singular. Por exemplo, a banca avaliou a redação. A banca, nesse contexto, atuará como avaliadores. E avaliou está no singular porque se refere ao coletivo, a banca. Ela avaliou a redação. Por isso, o verbo ficou no singular. Pessoal, existe uma observação a ser tomada quando o sujeito for um substantivo coletivo. Lembram que na regra o verbo vai ficar no singular, porém quando este vier especificado, o verbo também pode ficar no plural. Por exemplo, a multidão de fãs gritou. Esse gritou está concordando apenas com a multidão, sem se especificar no coletivo. Mas quando eu coloco a multidão de fãs gritaram, esse gritar está concordando com a especificação do coletivo. Então, quando eu tiver um coletivo especificado, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. É só uma observaçãozinha para você não errar. Boa tarde, eu vou explicar sobre a expressão partitiva e a expressão mais de um e mais de dois. Vamos lá. Quando o sujeito é representado por expressões partitivas, representadas por a maioria de, a maior parte de, a metade de, uma porção de, e entre outros, o verbo tanto pode concordar com o núcleo dessas expressões, quanto o substantivo que a segue. Por exemplo, a maioria dos alunos resolveu ficar, ou a maioria dos alunos resolveram ficar. Em casos que o sujeito é representado pela expressão mais de um, o verbo permanece no singular. Por exemplo, mais de um candidato se inscreveu no concurso de piadas. Observação. No caso da referida expressão aparecer repetida ou associada a um verbo que ele exprime reciprocidade, o verbo necessariamente deverá permanecer no plural. Por exemplo, mais de um aluno e mais de um professor contribuíram na campanha de doação de alimentos. Entretanto, a partir de mais de dois, o verbo permanece no plural. Por exemplo, mais de dois animais ficaram feridos. É isso. Boa tarde, eu vou explicar o que acontece quando o sujeito é uma expressão que indica quantidade aproximada. Bom, quando o sujeito for uma expressão que indica quantidade aproximada, o verbo concorda com o substantivo que acompanha essa expressão. Observem o exemplo abaixo. Cerca de 50.000 pessoas estavam no estádio. O verbo estar está concordando com pessoas e os dois estão na terceira pessoa do plural. Oi, professora.
Bom, eu vou falar sobre o pronome relativo quem. Quando na frase vier o quem, o verbo deverá ser escrito na terceira pessoa do singular. Como a senhora pode ver, nos exemplos a seguir, o verbo pedir vai estar na terceira pessoa do singular. Como também é correto que haja concordância com o verbo que antecede o pronome. Como a senhora pode ver, o primeiro exemplo, o verbo está na primeira pessoa do singular. Já no segundo exemplo, o verbo está na terceira pessoa do plural. Agora eu vou falar o que acontece quando o sujeito é uma porcentagem. Quando o sujeito for porcentagem e apresentar apenas o valor de uma expressão numérica de uma porcentagem, o verbo deverá concordar com o valor dessa expressão, como nesse exemplo, 98% foram aprovados. O verbo está concordando com 98%. Agora, quando a porcentagem vier seguida de um substantivo, o verbo poderá concordar tanto com o valor da expressão numérica quanto com o substantivo. Observem esses exemplos. 1% dos eleitores sabe em quem votar. 1% dos eleitores sabem em quem votar. No primeiro exemplo, o verbo está concordando com o valor da expressão numérica. Já no segundo, o verbo está concordando com o substantivo.